Se prepara aí na cadeira que o vídeo de hoje está incrível, pessoal. E a gente já começa com os argumentos do deputado Pedro Lucas para rejeitar o ministério que o Lula ofereceu. Vou trazer tudo aqui para você em primeira mão. Afinal, por que que o deputado Pedro Lucas está rejeitando o ministério que o Lula ofereceu para ele? Vou contar tudo aqui para você, você vai ficar estarrecido. Além disso, Ana Paula Henkel vai para cima do Flávio Dino, pessoal, e diz que não são apenas juristas de internet que estão criticando o STF, mas tem muito jurista renomado no Brasil criticando o STF. Além disso, o Lula entrega a PEC da Segurança Pública ao Congresso. Tá? Vamos ver agora o que vai acontecer lá no Congresso com essa entregue dessa PEC da Segurança Pública, que já foi muito criticado aí por deputados e senadores. Além disso, pessoal, em um ato falho, digno de quem percebeu tarde demais que perdeu o pouco prestígio que tinha, o presidente da Colômbia, amigo do Lula, Gustavo Petro, declarou: acho que me tiraram visto. Pessoal, é só o início das sanções dos Estados Unidos contra os ditadores comunistas aqui do hemisfério sul. Além disso, o estado de saúde de Bolsonaro, a gente vai trazer como está o estado de saúde atual do Bolsonaro e qual a previsão de alta dele também, tá bom? Próxima notícia aqui, a prisão de Felipe Martins, que foi decretada com base numa informação falsa, segundo Maria Helena. Disseram que ele, que nem réu era, tinha viajado, mas não viajou. Pessoal, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações. Sem mais delongas aqui, vamos para a nossa primeira notícia do dia. A gente já começa com os argumentos aí do deputado Pedro Lucas para rejeitar o ministério que o Lula ofereceu para ele. O deputado foi convidado para ocupar o comando do Ministério das Comunicações, mas divulgou que não aceitará o convite. Pessoal, atualmente os deputados, né, e políticos estão tentando se afastar da imagem do Lula, né, pessoal? O Lula está em baixa nas pesquisas, o governo dele já não tem governabilidade, tá? Está sendo mal visto pela opinião pública, até a Globo começou a meter pau já no governo, e as pessoas estão abandonando o barco. Então, o deputado federal Pedro Lucas do União argumentou ontem, ao rejeitar o convite para ocupar o cargo de ministro das Comunicações, que desempenha um papel mais importante para o país e para o próprio governo na Câmara de Deputados. Olha que conversinha, né, pessoal? Me diz aí nos comentários se você acredita. Tenho plena convicção de que nesse momento posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerce na Câmara de Deputados, afirmou o deputado em uma nota distribuída à imprensa na terça. A liderança me permite dialogar com diferentes forças políticas, construir consensos e auxiliar na formação de maiorias em pautas importantes para o desenvolvimento do Brasil, disse ele. Então, pessoal, isso é tanto verdade que o governo Lula está fazendo seu governo baseado no STF, né? Não consegue nem governar mais, não consegue maioria da votação, difícil passar alguma coisa que não seja plenamente negociada antes. Próxima notícia aqui, Ana Paula Henkel vai para cima do Flávio Dino e diz que não são apenas juristas de internet que estão criticando o STF. É isso mesmo, pessoal, tá? Flávio Dino disse que era somente juristas de internet, ou seja, pessoas leigas que estavam criticando o STF. Vamos ouvir aqui a Ana Paula Henkel falando. Boa noite, Paula, Cauti, Piotto, Silvio, e boa noite à nossa querida audiência. Paula, olha, foi tão difícil assistir hoje as falas, o Silvio estava comentando das falas do ministro Flávio Dino, as risadas, o deboche, o sadismo no ar, né, ali da primeira turma, complicado de assistir, porque eles, como o Silvio muito bem colocou, né, que o Flávio Dino, eu também tinha notado aqui, Silvio, o Flávio Dino dizendo juristas de internet, e onde estão os juízes? Juízes da nossa Suprema Corte. Não há juízes. Há ministros, advogados, promotores, né, ex-ministério público, mas juízes
é o ministro Fux. Juízes não há. Inclusive o Flávio Dino, ele, quando era ministro da Justiça, ele se referindo aos juízes, aí sim, da Suprema Corte Americana, os justices, ele até falou bonito numa entrevista, porque os justices da Suprema Corte Americana, ele querendo que os votos fossem secretos no STF, dizendo que na Suprema Corte Americana, os justices, ninguém sabia os votos dos justices da Suprema Corte, o que é uma mentira, não é nem distorção, um contexto, uma mentira que ele não corrigiu até hoje. Não há voto secreto para os juízes na Suprema Corte Americana. Todos os dias nós sabemos quem votou, de que maneira votou, se eles querem dar opinião ou não, isso é outra coisa, mas todos nós sabemos como cada um votou. E esse juiz, né, de internet, podemos colocar assim para o Flávio Dino, sequer sabe como funciona a Suprema Corte Americana. Agora, voltando ao Felipe Martins, vejam vocês, ele está nessa denúncia como acusado de redigir a tal minuta do golpe. Essa minuta que nunca apareceu nas 272 páginas da denúncia da PGR do Gonê. Essa minuta nunca apareceu. Essa minuta só existe como eu estou falando aqui. Minuta do golpe. Ela não aparece. Não está lá. Outra coisa, Paula, curioso que o único que recebeu autorização para assistir a esse julgamento presencialmente foi o Felipe Martins. E por que só o Felipe Martins? É algum receio com os americanos, com as investigações que estão correndo, que estão céleres nos Estados Unidos? Por que só o Felipe Martins? E para finalizar, Paula, que eu sei que vamos dar algumas voltas nesse assunto, é importante dizer que a delação do Mauro Cid, quando essa delação chega no Felipe Martins, o Mauro Cid é questionado se há provas materiais que corroborem o que ele estava falando ali. Se há provas materiais em relação ao Felipe Martins. Mensagens, vídeos, gravações. Há provas materiais para provar que o Felipe Martins foi quem redigiu a minuta do golpe, planejou. E Mauro Cid disse categoricamente não. Não há provas materiais, não há nada, não há vídeos, não há gravações, não há conversas de WhatsApp, nada. Agora, é curioso como Felipe Martins, que está nessa denúncia como a pessoa que redigiu a tal minuta do golpe, que não existe e que não aparece, não há provas, como disse Mauro Cid à Polícia Federal, não há provas para incriminar Felipe Martins, mas ele está preso, ele foi preso e está preso ainda com uma tornozeleira eletrônica em meia liberdade por causa de uma viagem que foi, que não foi, que inventou, que sumiu, que desapareceu. Que loucura isso, minha gente! Que loucura isso! Eu não sei onde vamos parar e eu fico às vezes pensando que nós não estamos loucos, vendo toda essa loucura e aquela esperança de que algum ministro alguma hora vá falar alguma coisa, mas não. E aí vem uma pergunta na cabeça: por que nenhum ministro coloca a bola no chão? O Fux até tentou, né? Isso é um assunto grandioso demais, um suposto golpe de Estado deveria estar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por que não estamos lá? E aí vem a pergunta: será que Alexandre de Moraes sabe alguma coisa comprometedora dos ministros? Porque não é possível. Não é possível nenhum ministro discordar, divergir desse regime totalitário alexandrino. Não é possível. Que só nós achamos tudo isso insano. E não são juristas de internet. São juristas renomados, como o doutor Ives Gandra Martins. Juristas renomados, como o Piotto muito bem colocou, advogados renomados, todos dizendo, hoje até parte do consórcio aí da imprensa, a velha carcomida imprensa, dizendo realmente passaram dos limites. É isso, Paulo. Eu sei que vamos dar algumas voltas, mas o meu comentário inicial é esse. Tá aí, pessoal. Então, Ana Paula Henkel falando aqui da questão do Flávio Dino, que diz que apenas juristas de internet estão criticando e, segundo a Ana Paula Henkel, boa noite, Paula, muito Cauti, mais pessoas, juristas renomados, estão falando que existe um exagero, sim, no STF. Pessoal, próxima notícia aqui: Lula finalmente entrega a PEC da Segurança Pública ao Congresso. O presidente Hugo Mota e Davi Alcolumbre participam da cerimônia do Palácio Planalto hoje, né? Então, o presidente Lula faz cerimônia no Palácio Planalto para oficializar a entrega da proposta da PEC da Segurança Pública no Congresso. Tá? Então, a cerimônia de entrega da PEC ocorre hoje às 17 horas, tá? Com diversas autoridades. No início do mês, o Lewandowski havia apresentado
o novo texto da PEC para o Congresso Nacional. Agora será oficializada a entrega da proposta, que deve ter sua tramitação iniciada na Câmara de Deputados. Tá? Durante a audiência da Comissão de Segurança Pública, o Senado Federal, em 9 de abril, Lewandowski disse que a proposta da equipe petista vai coordenar as forças policiais do país. Me diz aí o que você acha, pessoal. Você acha que essa proposta vai melhorar a segurança no Brasil, que já está tão abalada aí? Para quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando. Rio de Janeiro, então, nem dizer. Essa proposta que nós estamos apresentando ao Congresso Nacional tem o primeiro objetivo de coordenar essas forças, ter um banco único de informações e termos uma fotografia real da realidade do crime do Brasil. Tá aí, pessoal. Então vamos ver no que vai dar, né? Acredite você ou não. Próxima notícia aqui, o amigo do Lula, né, pessoal? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou: acho que me tiraram o visto. Tá? Os Estados Unidos já começou a retalhar os comunistas das Américas, né, pessoal? Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Carlos Emilio Betancourt, que está encargado de... Aí, pessoal, então, aqui temos que comunista e amigo do Lula, né, Petro, então, foi banido dos Estados Unidos, né, e muito provavelmente os próximos comunistas e ditadores da América Latina já estão na mira do governo americano. Pessoal, próxima notícia aqui: Bolsonaro espera ter alta hospitalar na próxima semana. Então a equipe médica restringe visitas, enquanto Bolsonaro permanece em jejum e na UTI, tá? Então, pessoal, a gente sabe que foi feita uma operação às pressas, né, que durou 12 horas na semana retrasada, tá? Ele está com sonda, né? Então talvez daqui 2 dias eu fique livre da sonda nasogástrica, daí já começam a melhorar mais as coisas por aqui, disse Bolsonaro. Acredito que na segunda-feira esteja de alta. Apesar do otimismo do Bolsonaro, o boletim médico divulgado ontem informa que ele continua de jejum, recebe nutrição por via venosa. A equipe médica também intensificou a fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação. Tá aí, pessoal, Bolsonaro, né, aqui com a cicatriz da facada, né, que levou, que tiveram que operar, e aí agora abriram de novo para fazer outra intervenção. Tá aí, pessoal. Deus ajude Bolsonaro a se recuperar prontamente. Próxima notícia aqui: a prisão de Felipe Martins foi decretada com base numa informação falsa, diz Maria Helena. Disseram que ele, que nem réu era, tinha viajado, mas não viajou. Agora Moraes autoriza assistir o julgamento com a condição de não ser filmado, como se estivesse fazendo um favor. Uma aberração, segundo Marina Helena. Que essa tentativa toda é de fato de transformar Felipe Martins em uma não pessoa, em alguém que não existe. O Felipe Martins já está lá. Então, tem alguma, né, imagens aqui em jornais, a gente até pensou, mas resolveu não trazer por conta desse risco. Eu vejo que vai ser difícil, né, alguém não tirar uma foto dele chegando ali. Vamos ver como é que o Moraes vai interpretar isso, né, porque ele interpreta as coisas das maneiras mais malucas aí possíveis. Mas claramente ele não vai poder falar com a imprensa. Lembra aquele vídeo que ele fez, que ele simplesmente apareceu num vídeo do seu advogado e foi multado em R$20 mil e mais. Ele tinha 24 horas ali para se explicar, senão poderia ser preso de novo. Então, realmente um circo cerrado aí. O Marcília fala bem, né, que essa tentativa toda é de fato de transformar Felipe Martins em uma não pessoa, em alguém que não existe. Não pode mais ter imagem, ele não pode mais aparecer, o público não pode mais ver. Então, infelizmente, ele está nessa situação trágica. Que essa tentativa toda pessoal, é de fato então, de transformar... Marina Helena falando, né, o que está acontecendo com Felipe Martins. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários aí o que você acha do Felipe Martins está sendo julgado aí por uma viagem que ele nem realizou,
e sendo processado aí por ter criado uma minuta golpista, sendo que o Mauro Cid falou que não foi ele, não tem nada que prove que foi ele que fez isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.